Rui Fernandes estava no seu pequeno apartamento em Camden, no coração de Londres, numa noite chuvosa de outubro de 2018. Aos 28 anos, Rui tinha emigrado de Braga 3 anos antes, como tantos outros jovens da sua geração, procurando no Reino Unido as oportunidades profissionais que Portugal parecia incapaz de lhe oferecer. Naquela noite de sábado, depois de um longo dia a passear, Rui estava instalado no sofá com um portátil no colo e a televisão ligada num volume baixo que servia mais de companhia do que de entretenimento. Por puro acaso, tinha sintonizado um canal americano que transmitia um programa sobre pôquer profissional. O programa estava a mostrar highlights de um torneio recente no Bellagio, em Las Vegas, com comentários em inglês que Rui seguia sem dificuldade após 3 anos em Londres. Os comentadores falavam sobre os rising stars do pôquer mundial, jovens talentos que estavam a revolucionar o jogo com técnicas inovadoras e uma abordagem mais científica às probabilidades. Foi quando a câmera focou num dos jogadores mais jovens da mesa final que Rui quase se engasgou com o café que estava a beber. O homem na televisão usava óculos escuros típicos dos jogadores profissionais e tinha um corte de cabelo moderno, mas havia algo na estrutura do rosto, na forma como movia as mãos, no sorriso ligeiro quando fazia uma aposta, que acionou alarmes de reconhecimento na mente de Rui. "Não pode ser!" murmurou, levantando-se bruscamente do sofá e aproximando-se da televisão. Por um momento, a câmera capturou o jogador de perfil, e Rui teve a certeza absoluta. Reconheceria aquele perfil em qualquer lugar do mundo. Miguel Santos sussurrou para o ecrã, o coração a bater acelerado. A legenda na televisão identificava o jogador como Marco Silva, Portugal, mas Rui sabia que estava a olhar para Miguel Santos, o jovem de Monção que tinha desaparecido misteriosamente 3 anos antes. Rui lembrava-se perfeitamente da história porque tinha ligações à região. Quando a notícia do desaparecimento de Miguel se espalhou em 2015, toda a gente falou durante meses. A história tinha todos os elementos de uma tragédia moderna: ambição, sonhos americanos, uma família deixada na incerteza. Mais importante, Rui conhecia Sofia desde os tempos da escola secundária em Braga. Tinham sido colegas antes de ela se mudar para Monção. Lembrava-se de ela ter postado mensagens desesperadas nas primeiras semanas após o desaparecimento de Miguel. Rui pegou no telemóvel, as mãos ligeiramente trêmulas. Seria cruel dar esperanças depois de tanto tempo. E se estivesse enganado? A mente humana era capaz de ver padrões onde não existiam. Mas voltou a olhar para a televisão, onde mostrava agora uma repetição da jogada final do torneio. Desta vez, a câmera apanhou o homem identificado como Marco Silva no momento em que ele tirava momentaneamente os óculos para limpar as lentes. Por 2 segundos preciosos, Rui viu claramente o rosto que confirmava todas as suas suspeitas. Era definitivamente Miguel Santos. Mais velho, com ar mais sofisticado, visivelmente mais confiante, mas inconfundivelmente o mesmo jovem que toda a região do Minho julgava morto ou desaparecido para sempre. Rui procurou o número de Sofia nas redes sociais, hesitando por um momento antes de fazer a chamada. Eram quase 11 da noite. Mas algo desta magnitude não podia esperar pela manhã. "Sofia, desculpa ligar tão tarde. Sou o Rui Fernandes. Lembras-te de mim de Braga?" A voz de Sofia soou surpresa, mas não desagradada. Após alguns segundos de reconhecimento, respondeu: "Rui, claro que me lembro. Como estás? Ouvi dizer que estás em Londres. Tudo bem?" "Sofia, preciso de te dizer uma coisa, e sei que vai parecer completamente louco, mas..." Rui respirou fundo. "Acabei de ver o Miguel na televisão." Silêncio total do outro lado da linha. Um silêncio tão profundo que Rui pensou por um momento que a chamada tinha caído. "Rui", disse finalmente Sofia, a voz tensa e controlada, "o Miguel desapareceu há 3 anos. Os pais dele, todos nós pensamos que algo terrível aconteceu. Eu sei o que toda a gente pensa. Mas juro-te pela memória da minha avó, acabei de o ver num torneio de pôquer em Las Vegas. Está diferente, com outro nome, mas é ele. Tenho a certeza absoluta." Sofia começou a chorar do outro lado do telefone, um choro controlado mas profundo que vinha de 3 anos de dor reprimida. Isso não pode ser verdade. Se ele estivesse vivo, teria dado notícias. Não nos deixaria sofrer assim durante tanto tempo. O Miguel que eu conhecia nunca faria uma coisa dessas. "Sofia, ele estava numa mesa final de um torneio de milhões de dólares. Algo se passou, algo que não sabemos. Mas ele está vivo, e pelo que vi, está até bem sucedido." Rui desligou a televisão e dirigiu-se ao portátil, procurando imediatamente na internet informações sobre o torneio e sobre Marco Silva.
Em poucos minutos, encontrou dezenas de artigos sobre o jovem português que estava a fazer furor nos circuitos internacionais de pôquer. Portuguese Poker Prodigy Takes Las Vegas by Storm, lia no artigo do Las Vegas Review Journal. Marco Silva, 25, has become one of the most talked about young players in the professional poker circuit, with earnings exceeding $500 in the past year alone. Voltou a ligar para Sofia, que claramente não conseguiu voltar a dormir após a primeira chamada. Consegui mais informações online. Há dezenas de artigos sobre ele nos últimos 2 anos. Marco Silva, 25 anos, português, considerado um dos maiores talentos jovens do pôquer mundial. Há fotografias, entrevistas, até vídeos de jogos. Rui, tens de me ajudar, disse Sofia, a voz entrecortada pela emoção. Como é que posso contactá-lo? Preciso de ter a certeza, preciso de falar com ele. Não sei ainda, mas vou descobrir. E Sofia? Rui hesitou, sabendo que a próxima sugestão seria dolorosa. Talvez devesses falar primeiro com os pais dele. Eles merecem saber que o filho está vivo. Como é que vou dizer a Teresa e ao José que o filho pelo qual choraram durante 3 anos está vivo e a jogar pôquer em Las Vegas? Como é que explico que ele os deixou pensar que estava morto? Era uma pergunta para a qual Rui não tinha resposta. Depois de desligar, ficou sentado no escuro do seu pequeno apartamento londrinense, tentando processar as implicações da sua descoberta. Conhecia histórias de pessoas que desapareciam para começar vidas novas, mas deixar uma família sofrer durante anos, deixar uma namorada viver com a dor da perda, isso exigia um nível de frieza emocional que não combinava com o Miguel Santos que ele recordava, um rapaz sonhador, mas fundamentalmente bondoso. Havia mais nesta história, muito mais do que aparentava na superfície. E Rui estava determinado a descobrir a verdade, não apenas por curiosidade, mas por um sentido de justiça para com uma família que sofria demasiado tempo na incerteza. Não sabia ainda que aquela chamada telefônica iria despoletar uma cadeia de eventos que forçaria Miguel Santos a enfrentar finalmente o passado que abandonara e as consequências devastadoras de uma decisão tomada no momento de desespero juvenil num comboio há 3 anos. Mas uma coisa era certa, o segredo cuidadosamente guardado de Marco Silva estava prestes a desmoronar-se, e nem todo o dinheiro ganho nas mesas de pôquer de Las Vegas seria suficiente para reparar os estragos emocionais que 3 anos de silêncio tinham causado numa pequena cidade portuguesa onde uma família ainda chorava por um filho que julgava perdido para sempre. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.